Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Igreja em Saída. E hoje falamos direto da capital mariana da fé, mais precisamente no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, porque aqui acontece o Encontro Nacional da Rede Salesiana Brasil. A gente sabe, que Dom Bosco teve a educação como missão de vida e para ele este era o caminho para transformar vidas e também prevenir a marginalização, principalmente dos jovens. Um trabalho muito bonito que a gente vai conhecer daqui a pouco. Peço você para aguardar aí uns minutinhos, porque antes a gente vai para a nossa parceria direto com a CNBB, saber dos destaques da igreja no Brasil. E quem vai falar com a gente mais uma vez, que sempre está aqui participando do programa Igreja em Saída, é ele, o jornalista Luiz Lopes Júnior. Não é isso, Luiz? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gabriele, a você e a todos que nos acompanham aqui no programa Igreja em Saída. Destaque no portal da Conferência dos Bispos a pesquisa lançada hoje pela Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB. Devem ser ouvidos adolescentes de 12 a 17 anos e jovens de 18 a 29 anos, em vista da atualização de um documento da CNBB que trata sobre a evangelização da juventude aqui no Brasil. Outro destaque é o convite do bispo de Ponta de Pedras, no Pará, e presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso para a celebração dos 1.700 anos do Concílio de Nicéia. Esse concílio definiu a compreensão de fé de que Jesus é verdadeiro Deus, coeterno e consubstancial ao Pai. Dom Teodoro também destaca a importância desse concílio para a caminhada ecumênica, por oferecer às igrejas cristãs a mesma profissão de fé, o símbolo niceno-constantinopolitano. E vários eventos celebram os 10 anos da encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Aqui na sede da CNBB está acontecendo agora uma conferência que destaca a urgência da ecologia integral diante da crise climática. Na PUC-Rio, lá no Rio de Janeiro, ocorre o segundo encontro sinodal de reitores de universidades para o cuidado da casa comum, um seminário internacional que discute o surgimento, a história e os impactos da Laudato Si. Esse evento, inclusive, recebeu uma mensagem do Papa Leão XIV. Bem, Gabriele, hoje é a minha última participação aqui no Igreja em Saída, esse programa que marcou um esforço de unidade e trabalho conjunto entre as diversas emissoras de inspiração católica do nosso país. Então, fica o agradecimento a todos os profissionais que fizeram parte dessa história, essa importante iniciativa que a CNBB apoiou e as emissoras abraçaram. É importante lembrar aqui a riqueza desse programa durante todos esses anos no ar. E eu quero marcar especialmente o período da pandemia de Covid-19, quando a Igreja em Saída foi sinal de proximidade com o povo de Deus, que precisava ficar em casa, e ele repercutia as contribuições da CNBB para um período tão difícil. Bem, é isso. A assessoria de comunicação da CNBB, a nossa equipe que está aqui, continua à disposição das emissoras de inspiração católica para contribuir com a comunicação da Igreja, levando em frente a missão de anunciar o Evangelho a partir da atuação da Conferência dos Bispos e de todos que fazem parte dessa grande estrutura a serviço da evangelização. Eu fico por aqui, um forte abraço. Luiz, um forte abraço. Nós que agradecemos a você e toda a equipe da CNBB pela participação, pela disponibilidade, por trazer de uma forma leve, de uma forma didática, os destaques da igreja no Brasil e no mundo, informar tantas pessoas. A gente agradece ao trabalho de vocês e, claro, a gente também fica aqui de portas abertas para continuar trazendo o que é notícia na igreja no Brasil, nessa grande e importante missão de anunciar o Evangelho. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria de sempre, pela disponibilidade de vocês. Um forte abraço e que Deus continue abençoando essa missão de comunicar, que a gente sabe que ser um comunicador, trabalhar com a igreja, vai além de um trabalho, é uma vocação. Então, que Deus continue abençoando vocês. E, gente, como eu disse no início do programa, nós estamos aqui no Encontro Nacional da Rede Salesiana. Mas para falar um pouco mais sobre este assunto, está aqui ao meu lado o padre Sérgio Baldin, ele que é diretor executivo da Rede Salesiana Brasil e é quem vai falar com a gente sobre este encontro. Padre, bom dia, quero agradecer a participação do senhor aqui no programa Igreja em Saída e conta pra gente, o que é este encontro, o que é trabalhado aqui? Esse é o nosso 23º Encontro Nacional das Escolas Salesianas aqui do Brasil, ENARSE.
também o Encontro Nacional dos Administradores dessas escolas, o ENEL. O que nós fazemos nesse encontro nosso uma vez por ano? Nós temos ele também em formato digital, mas esse ano fizemos ele presencialmente aqui no nosso centro, né? O Centro de Convenções aqui de Aparecida do Santuário. O trabalho nosso é justamente potencializar a formação de toda a nossa equipe de gestão, diretores religiosos e religiosas, diretores e diretoras pedagógicos e administrativos de todas as nossas escolas do país, para que a gente possa traçar juntos, a partir do nosso planejamento estratégico, as linhas que vão orientar e que vão determinar o caminho das nossas escolas ao longo dos próximos anos. Então é um trabalho de planejamento, de formação, mas também de encontro, né? Porque nós estamos presentes em praticamente todos os estados do país, né? 23 dos estados do país, e às vezes é muito difícil ter esse encontro nas províncias que nós chamamos de inspetorias, e é um momento especial para nos reunirmos, celebrarmos juntos, mas principalmente para projetarmos e planejarmos o futuro das escolas salesianas no país. E padre, quando se fala da educação dentro do carisma salesiano, a gente tem aí o método de Dom Bosco, que é ensinar com razão, com religião e amor. Como vocês trabalham isso no dia a dia e quais também são os desafios de aplicar esse método nos dias de hoje? O sistema preventivo, né, que é baseado nessas 3 dimensões, nesse tripé, ele precisa ser atualizado constantemente. Dom Bosco, Madre Mazarello, desde o início, já no caminho da fundação e das primeiras obras salesianas no mundo, começaram esse trabalho não só teórico, porque não era assim, começou na prática. E nós somos chamados a atualizar esse movimento do sistema preventivo no hoje e com os desafios que nós temos. Por isso, os espaços de discussão, por isso também toda a assessoria e todo o trabalho em conjunto que nós vamos construindo, seja da base, dos participantes, mas também de elementos iluminadores que vão nos ajudando a olhar para a realidade, olhar para o mundo da educação hoje, olhar para como estão as nossas escolas e como está o cenário educacional e ali encontrarmos as respostas a partir daquilo que é a nossa missão, a partir da fé, a partir da dimensão também da racionalidade, do uso da razão dentro dos projetos que fazemos, amorevolezza, que é esse amor demonstrado, recíproco, e a partir da dimensão do sentido e do senso de uma escola confessional, de uma escola católica. Que espaço nós ocupamos no mundo? Trazer isso e fazer com que isso se atualize como método é sempre um desafio. Mas é a missão nossa e por isso que estamos todos reunidos aqui nesse espaço, trabalhando juntos para construir esse projeto. E ainda falando um pouco do carisma, padre, um dos pilares, né, é colocar o jovem como esse protagonista de uma transformação social, porque educar vai além de passar um conteúdo, mas também de formar cidadãos, de formar seres humanos. E como isso se aplica no dia a dia de vocês? Formar bons cristãos e honestos cidadãos, que é o nosso lema, né, e é o legado que recebemos de nossos santos fundadores, passa por todo o projeto pedagógico. Não é um elemento à parte dentro das escolas ou das nossas presenças que não são escolares. É um elemento central. Então, esse protagonismo juvenil que é construído desde lá dos anos iniciais, desde a educação infantil, num caminho de autonomia, de corresponsabilidade, de sensibilidade para com o espaço, a sociedade, para com o meio ambiente, para com todo o conjunto. Uma responsabilidade também sustentável para que a gente possa manter o planeta e a sociedade. Então, tudo isso está dentro do nosso currículo da rede. Então, aqui nós trabalhamos muito a dimensão do currículo que foi pensado para como as nossas escolas podem dar vida àquilo que é a premissa nossa dessa formação dos jovens protagonistas. Ouvindo muito cada um dos alunos, cada uma das alunas, suas famílias, nesse processo de construção conjunta. E aí é um trabalho, como o senhor disse, que não fica só na sala de aula com os alunos, mas se estende aos professores, educadores e também às famílias. Sim, a escola não é voltada para si mesma e nós entendemos muito bem isso na educação salesiana. A escola não é uma ilha, uma bolha, ela é uma parte importantíssima da sociedade e da comunidade como um todo. Nossas escolas precisam ser esse espaço de resposta, mas também esse espaço de articulação e de transformação da sociedade onde nós estamos, para que tenhamos mais justiça, solidariedade, os princípios que são próprios da vida cristã, da doutrina social da igreja e que nós traduzimos também para a formação dos nossos alunos e alunas. Padre Sérgio, eu gostaria de agradecer a atenção do senhor e também a participação aqui no programa Igreja em Saída e que Deus continue abençoando essa missão de vocês. Muito obrigado pelo momento também que podemos estar juntos e uma saudação a todos e todas que nos acompanham.
Muito obrigada. Então ficou aí também o recado do Padre Sérgio para vocês, né, que queria conhecer um pouco mais sobre a Rede Salesiana Brasil, esse belíssimo carisma, inclusive, né, gente, tá chegando aí o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que é patrona, que é padroeira da congregação dos salesianos, e a gente vai trazendo também mais informações a esse respeito aqui no programa Igreja em Saída. Eu agradeço a sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 11h35. Até mais!